Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então é o seguinte, na aula de hoje a gente vai ver haletos orgânicos e outras funções, na verdade outras pequenas funções, tá? Grupos funcionais. Então, o que são haletos orgânicos? O que define como grupo funcional haletos orgânicos? São substâncias derivadas dos compostos orgânicos pela troca de um ou mais hidrogênios, né, de uma cadeia carbônica, por halogênio, onde os halogênios podem ser flúor, cloro, bromo e iodo. Então, o grupo funcional então, é um carbono, né, tem a cadeia carbônica ligada a um carbono, um haleto orgânico, um halogênio, né, que pode ser flúor, cloro, bromo e iodo. Então, X pode ser flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? Então, exemplos, né? Então, aqui tem um bromo, aqui cloros ligados, flúor e cloro, e iodo ligado no anel benzênico. Tá? Bom, nomenclatura oficial, tá? Dos compostos mais simples, dos haletos orgânicos mais simples, quantidade do elemento X, do halogênio, seja mono, di, tri, tetra, né? Se tem 1, 2, 3 ou 4, haleto. Nome do elemento X, né? Flúor, cloro, bromo e iodo. E nome do hidrocarboneto, né? Metano, etano, propano. Então, por exemplo, bromo, metano, dicloroetano, porque tem dois cloros, triclorometano, que é conhecido como cloroforme. Tá? Propriedades dos haletos. Bom, os monohaletos, quando só tem um halogênio, são levemente polares e suas moléculas se mantêm unidas por interações do tipo de polo permanente. Já os polialetos orgânicos, eles são, né, levemente polares ou até mesmo apolares. Tá? Isso depende da geometria molecular. Por exemplo, se for uma geometria tetraédrica, eles são apolares. E esses, quando são apolares, né, esses haletos orgânicos, quando são apolares, eles são unidos por tipo de força de polo induzido, ou também conhecido como Van der Waals. Tá? Todos os compostos apolares, eles são unidos por forças, interações de tipos de polo induzido ou Van der Waals. Os pontos de fusão e ebulição dos haletos orgânicos são próximos aos alcanos com massa molar semelhante. Eles são insolúveis em água, por não fazerem ligação de hidrogênio com a água, mas são solúveis em compostos orgânicos de baixa polaridade. E tem pouca reatividade, tem baixa reatividade. Bom, onde a gente encontra esses haletos orgânicos? Tá? Então, exemplos mais importantes, a gente cita alguns solventes, como o tetracloreto de carbono, né, que hoje é proibido no Brasil por ser uma substância tóxica. Inseticidas como o benzeno hexaclorado, tá? Plásticos como o PVC, tá? Que é o policloreto de vinila, Teflon, né? São exemplos de haletos orgânicos. Tem cloro, flúor ligado então numa cadeia carbônica. O cloroforme, né, como a gente já viu, é um exemplo de um haleto orgânico que foi usado, né, como anestésico, mas com o tempo né, não foi mais utilizado devido à sua toxicidade. Os gases freons, tá? Eles também são exemplos de haletos orgânicos, foram introduzidos na década de 1930 como gases de refrigeração, na década de 60 como propelentes para aerossóis de perfumes e inseticidas. Posteriormente verificou-se que os freões eles prejudicam a camada de ozônio, o que levou vários acordos internacionais a determinar a redução progressiva de sua produção. Um inseticida também muito conhecido, não é mais, né, usado, é o DDT, diclorodifenil tricloroetano. Tá? Foi vital na Segunda Guerra Mundial. Com ele foi possível debelar um surto de tifo em Nápoles, em 1944, quando as forças aliadas invadiram a Itália. Após a constatação de que o DDT se acumula em tecidos gordurosos dos organismos humanos e dos animais, prejudicando os órgãos como o fígado, a sua produção foi proibida em muitos países. Tá? A gente tem vários exemplos de agrotóxico, né? Na verdade, princípios ativos de agrotóxico que têm a função orgânica, haletos orgânicos, né? Além de outras funções, né? Tem então esses haletos, como por exemplo aqui a gente tem a estrutura do acifluorfen, tá? O nome é, né? Aqui o nome vai ser, a gente vai trabalhar com o nome do princípio ativo, não do nome comercial. Ele é um herbicida
é eficaz contra ervas daninhas de folhas largas e gramíneas e é usado em campos que cultivam soja, amendoim, ervilha e arroz. Então tá aqui, ó, o grupo aleto, tá? Além de aleto orgânico, a gente pode ver que tem a função éter, tá? E aqui uma função de ácido carboxílico, C-OH. A gente tem aqui a estrutura da triazinilanilina. É um fungicida de aplicação foliar nas culturas de batata, café, tomate e trigo. Então, ó, tem cloro ligado na cadeia carbônica, tá? Então, aleto. Só que além de aleto, né, orgânico, ele também tem a função das aminas, tá? Tem amina, nitrogênio ligado a carbono. A triazolona é um herbicida aplicado em pré e pós-emergência das plantas infestantes nas culturas de café, cana-de-açúcar, citros e eucalipto. Tá aqui então a estrutura com várias funções orgânicas, entre elas então os aletos orgânicos. A gente tem aqui função amina, amida, tá? Função éter. A gente tem o bromopropilato, é um acaricida utilizado nas culturas de algodão e citros, tá? Então tá aqui a função aleto, um bromo, né, ligado em cadeia carbônica, e além disso a gente tem também a função éster e função álcool, tá? Então alguns exemplos de agrotóxicos em que a gente tem presente essa função aleto orgânico, tá? Então aletos orgânicos, halogênio ligado numa cadeia carbônica, tá? Cloro, flúor, bromo e iodo. Bom, e a gente tem, né, para terminar, na verdade, essa parte de funções orgânicas, né, porque a parte de isomeria, tá, a gente não vai ver nesse trimestre, vai ficar lá para o último trimestre, tá, junto lá com a parte de biocombustíveis, parte de bioquímica, tá, polímeros, proteínas, enfim. Então, outras funções, a gente tem os nitrilos ou cianetos orgânicos. Como identifico? O grupo funcional, gente, é CN, C-N, tá? Então, as nitrilhas quase não existem na natureza e quando encontradas estão na forma de glicosídeos de cianohidrinas. Então, tá aqui, né, cianetos. Os nitrocompostos, tá? Quando tem o grupo NO2, tá? O grupo nitro, NO2, são nitrocompostos. Então, apresenta o grupo funcional nitro, NO2, são frequentemente explosivos. Uma impureza ou manipulação errada pode desencadear uma reação química muito exotérmica, ou seja, ocorrer uma explosão. Exemplo, a trinitroglicerina, está aqui, tá? E o trinitrotolueno, TNT, está aqui, tá? Exemplos, então, de nitrocompostos. Além disso, a gente tem as funções sulfuradas, ou seja, que tem enxofre, tá? Então, a gente tem os tioálcoois, tióis ou mercaptanas, mais conhecidos como tioálcoois ou tióis. São compostos orgânicos derivados do ácido sulfídrico, H2S, pela substituição de um hidrogênio por um grupo substituinte, tá? Ou seja, por uma cadeia carbônica, representada aqui por um R. Então, aqui a gente tem o ácido sulfídrico. Quando a gente substitui quando a gente substitui um hidrogênio no ácido sulfídrico, a gente tem então um tiol, né, ou um tioálcool, tá? Na verdade, por que é tioálcool? Tio seria quando substitui um enxofre, tá, por um oxigênio, né? Porque aqui, ó, no lugar do enxofre, se fosse oxigênio, seria um álcool. Só que não é oxigênio, é enxofre, então é tioálcool, tá? E os tioéter, mais ou menos na mesma ideia, só que quando eu substituo, então, dois hidrogênios do ácido sulfídrico, né, por duas cadeias carbônicas, tá? Então, aqui tem um exemplo de um éter. Na verdade, se fosse oxigênio, seria um éter, mas como não é enxofre, é um tioéter. Ok? Então, por hoje é só. Obrigado. Até a próxima.